Buenas hermanos, aqui é Roberto Simões do site O Contemporâneo. A gente vai conversar hoje sobre yoga e religião, ou yoga é religião, um assunto bastante controverso que já me fez arrecadar, né? E ainda continua bastante desafetos. Mas isso tudo é por um desconhecimento do que a palavra religião significa. E a gente vai tentar expor aqui rapidamente, claro, é um tema dificílimo, em 8 minutos para expor, vai ficar algo faltando, mas primeira coisa que temos que entender é que religião não é um mal, religião não é um problema, religião não é algo a ser extirpado da sociedade, mesmo porque não dá. Nenhuma sociedade que tentou buscar aniquilar a religião, haja vista a ex-União Soviética, Cuba hoje, ou mesmo a China, conseguiu. As religiões continuam lá, mesmo underground, acontecendo. Religião, então, a gente pode definir por 4 pontos muito importantes. Primeiro, a religião surge da experiência singular de uma pessoa, ou de muitos, mas em geral de uma pessoa. Essa experiência, essa revelação, traz uma explicação nova para os anseios do mundo, em geral, para um grupo específico. Aquele grupo no qual aquela pessoa que teve revelação vive, nasceu, tem uma história. Segundo ponto importante é que, a partir da revelação dessa pessoa, se o que ele trouxe de informação dessa experiência singular ou de uma sequência de experiências singulares tiver sentido para aquela comunidade, se forma então uma comunidade que está então ouvindo, interessada em ouvir as revelações daquela primeira pessoa, um conjunto de pessoas que tiveram a revelação. O terceiro ponto, decorrência, você vê que é um dominó, são essa comunidade, ou próprio a pessoa que teve essa experiência singular, a revelação, ou ambos, vão constituir então uma sistematização em escrita ou oral da tradição. São as escrituras que surgem então. Bíblia, Yoga Sutra, sutras budistas, e há uma infinidade. Um quarto quesito de uma estrutura religiosa são as práticas rituais. A comunidade, ou o próximo mestre, ou todo mundo, vão constituir uma prática ritual que vão fazer legitimar, corroborar a experiência daquele primeiro, ou levar as pessoas para ter aquela experiência também, e então legitima algo experiencial, corporal, e essa estrutura de experiência da comunidade, as escrituras formadas, mesmo que for tradição oral, e o sistema de prática ritual constitui então a base da grande maioria das religiões. O segundo ponto importante são os agentes religiosos ou espirituais que surgem em decorrência desses 4 quesitos, que são os sacerdotes, que são tipos, né, ideais. São os sacerdotes, são os profetas, são os místicos, são os feiticeiros ou magos ou xamãs e os leigos, que vão ser consumidores dos bens de salvação espirituais constituídos por esse conjunto, esse complexo que vai formar então um campo social, espiritual daquela dada religião, que vai competir num campo maior onde outras denominações religiosas e espirituais também atuam. Quanto mais uma sociedade for fechada e tem uma religião dominante, então vai ter um braço muito mais forte do Estado, aniquilando outras formas de experienciar o sagrado, o mundo, ou explicar o mundo. Os sacerdotes se mantêm e conservam e às vezes adaptam as escrituras. Lá em cima, lembra? Experiência singular, a comunidade, os sacerdotes vão surgir dali, e aí as escrituras, os sacerdotes conservam, mantêm, interpretam, comentam essas escrituras. São eles, então, os detentores da forma certa, da verdade revelada pelaquela primeira pessoa, o mestre, guru, que idealizou essa religião, essa espiritualidade. O segundo tipo são os profetas, que anunciam algo novo dentro desse campo social, espiritual, religioso. Vamos pensar em Jesus. Jesus, para os judeus, é um profeta. Para os cristãos, são um cara que teve a experiência única, a singular, que trouxe uma verdade diferente sobre o mundo. Se a revelação do profeta for aceita pelos sacerdotes, ele então aceita nesse campo social religioso. Se o que ele disser não for aceito, por exemplo, Jesus não foi aceito no campo social onde ele atua, que ele é um judeu, ele não é um católico. Então ele é expulso de lá e vai fundar invariavelmente uma nova religião, o cristianismo. Buda é outro exemplo. Ele, dentro dessa denominação, ele é um profeta dentro do hinduísmo, que anuncia algo novo. Por exemplo, que o Vedas não é infalível. Os sacerdotes bramânicos, que conserva e mantém os Vedas, vai dizer, não, eu não quero esse cara aqui falando que o meu livro sagrado não é perfeito em si mesmo. Então ele é expulso e vai fundar uma nova religião, o budismo. Se o que ele revela é aceito,
então ele se torna então um profeta dentro daquela religião, e às vezes o sacerdote pode incluir a revelação dele dentro de uma nova interpretação, dentro de um novo comentário. Um terceiro ponto, o terceiro agente muito importante são os místicos, que dispensa o sacerdote, que dispensa o profeta, estabelece uma relação vertical, direto com o mundo espiritual, com Deus ou com os deuses. Os místicos, por exemplo, é os sufistas, dentro da tradição religiosa, do campo social religioso muçulmano ou islâmico. Ele estabelece uma conexão direto com Deus, dançando, por exemplo. O quarto ponto, o quarto agente religioso ou espiritual são os xamãs, os feiticeiros ou os magos. Estes, ao contrário dos três primeiros, sacerdotes, profetas e místicos, não estabelecem uma relação de discipulagem. Ninguém é discípulo de um mago, de um feiticeiro, mas cliente. Ele manipula as forças da energia ou forças energéticas, sei lá o que, da natureza, para benefício próprio, ou comunicação com o mundo espiritual, ou ler a sorte, terapeutas, né, tirar doenças, parir, né? Os magos, os feiticeiros, então, não conservam, não discutem, não comentam, né? Nem são autorizados para isso, as escrituras sagradas do campo social. Eles estão dentro do campo social, mas eles atuam como outsiders, né? Eles atuam, então, manipulando as forças da natureza ou comunicação com os deuses, dos sacerdotes, dos profetas e dos místicos, mas para benefício próprio ou de quem os paga, que são os seus clientes. E há um quarto agente dentro desse campo, que são os leigos. Os leigos é quem não é um sacerdote, não é um profeta, não é um místico, não é um feiticeiro, mas consome os bens de salvação espirituais que os quatro agentes acima criam, mantêm, aniquilam, produzem e conservam. Como mapa astral, como asanas do yoga, uma cura de uma doença, exorcismos, estabilização energética, bens de salvação, Kaivalya, Nirvana, a redenção, o céu. Então nós temos então uma estrutura que rege uma religião, ou uma espiritualidade, se você preferir, e os agentes que atuam nessa estrutura religiosa. Agora vamos para o yoga. O yoga produziu e vai continuar produzindo experiências singulares sobre o mundo, sobre a forma de explicar, soluções criativas para problemas que nos assolam. Eles também têm comunidades, é muito claro isso. Você vê a comunidade do Iyengar, a comunidade do Krishnamacharya, comunidades yogicas de Shivananda e várias outras, Waking Love do Prem Baba. Olha tantas quantas outras comunidades do yoga existem. Você pode chamar de linhagem, tradição, escola ou método. E claro, cada comunidade dessa, que tem um mestre, tem um idealizador, que teve aquela primeira experiência, não precisa ser uma experiência tipo assim, uma revelação. O cara tem uma sacada ao longo da vida, vai tendo sacadas ao longo da vida, e vai então constituindo seu próprio método, sua própria escola, sua própria linhagem. Se o que ele teve de revelação, tô falando do yoga agora, fizer sentido para uma dada comunidade, eu adoro essa sequência de posturas, eu adoro esses respiratórios, eu adoro como esse cara fala sobre Yoga Sutra. Olha só o rolê. Se forma uma comunidade para ouvi-lo. Essa comunidade, então, pode criar as escrituras, as tradições, ou aquele mesmo, os livros sobre aquela comunidade, sobre aquela experiência. Nós estamos, então, no terceiro ponto, no terceiro quesito de uma religião ou de uma espiritualidade. São as suas escrituras. E o quarto, mais óbvio dentro do yoga, são as práticas rituais. Cada escola, cada linhagem, cada tradição, cada igreja, então, e igreja não é uma construção de pedra com uma cruz em cima, a igreja é um outro nome que se dá para a comunidade espiritual religiosa no qual congrega. Hare Krishnas é um exemplo clássico disso, é uma religião nova que surge em Nova York, não na Índia. E tem os seus próprios sacerdotes, tem seus próprios místicos, tem seus próprios profetas, gente que anuncia algo novo dentro dos Hare Krishnas. Outro exemplo é o Santo Daime. Nós temos Irineu, temos Padrinho Sebastião, temos o Prem Baba, cara, antes de Anderson, que nasce um fardado da Imista, que tem uma revelação, que vai juntar a filosofia, a tradição do yoga com a tradição dessa religião nativa do Brasil, do norte do Brasil, da floresta amazônica, então, do céu de Mapiá, e vai juntar, formar uma igreja nova, vai formar uma comunidade nova, com suas próprias escrituras, seus próprios comentários sobre os sutras, e tem também um sistema de prática ritual muito singular. Então nós temos o yoga batendo no quesito do que é religião
em experiências singulares dos seus próprios mestres, seus próprios gurus. Nós temos aí formando comunidades, óbvio, talvez você participe, seja membro de alguma comunidade dessa, de um método, de uma escola, de uma linhagem ou simpatizante. 3, se formam escrituras novas dessa comunidade ou comentadores ou traduções específicas, haja vista, por exemplo, professores de yoga no Brasil, então, que têm suas próprias traduções, seus próprios comentários de textos antigos do yoga. E, óbvio, nós temos um sistema de prática que culmina, que pensa o yoga de uma forma singular. Tem sistemas de prática do yoga de alguma escola, comunidade, começa com Shirshasana, outro que tem o início de tal ou tal, cânticos específicos de uma comunidade. E os yogis, então, batem também no quesito dos agentes religiosos? Cara, sim. Há agentes religiosos, ou yogis, que são mais próximos a essa descrição de sacerdote, aqueles que conservam, que mantêm e que aniquilam qualquer forma de pensamento que não seja, que eles interpretem como correta. Há os profetas, os yogis que anunciam algo novo dentro do yoga, é o que mais tem hoje no mundo moderno. Há os yogis místicos, que dispensam qualquer tipo de aproximação de sacerdote, de igrejas, não sei o quê, e revelam a sua inclinação de estabelecer uma conexão direta com o mundo espiritual, sem precisar de sacerdote, sem precisar de profetas anunciando algo novo. Eles mesmos estabelecem a conexão. E claro, quando eles estabelecem a conexão, eles trazem algo novo ou algo de verdade única deles, né? E estabelecem então uma comunidade em volta dele também. E há muitos yogis feiticeiros, magos, que não tem nada a ver com sacerdote, motherfuckers, profetas, nada a ver, profetas para eles, tudo deturpação, nada a ver esses místicos também. A questão é o yoga aí da prática para cura de coisas, remissão de doenças, leem a sorte, veem espíritos e, sobretudo, eles estabelecem uma conexão de manipulação das forças, das técnicas do yoga para benefício próprio e dos seus clientes. Eles não têm discípulos, mas eles têm clientes. Claro, é o que mais tem ainda. E tem também o último agente que faz parte do campo social, religioso ou espiritual do yoga, que são os leigos. São os consumidores dos bens espirituais produzidos por esses yogis sacerdotes, profetas, místicos e magos. É você que paga a aula segunda, quarta e sexta das 8 às 9 para fazer uma aula de yoga específico, de meditação mindfulness, de meditação zen, de meditação de um yoga YX ou Y. Então sim, é possível pensar o yoga como uma religião nova em desenvolvimento no mundo moderno. Por que nova? Porque o yoga, antes de ser transplantado da Índia para outras comunidades, ele fazia parte de um darshana hinduísta, ou seja, ele era subjugado à religião hinduísta. Então, ele não tinha como se estabelecer como uma nova religião, porque tem uma religião dominante chamada hinduísmo, o brahmanismo, que detém o poder dele. Tanto que o livro que sistematiza o yoga como real ou nobre é de Patanjali, um Brahmane, lá do século II a.C., que dita para você as regras morais de como deve se pensar e viver o yoga. Isso não é um mal, isso não é um problema, mas o problema é você ser alienado desta informação e de pensar o yoga não fora da sociedade, não fora de campos sociais, espirituais e religiosos, mas dentro, atuando. Isso faz com que você tenha, então, uma clareza, portanto, se livre de avidya, da ignorância, que yoga tanto combate, e entenda que você faz parte, talvez, de uma estrutura religiosa, não saiba, isso é o pior. E se você fizer parte, tanto quanto bem, está servindo para você, é bacana para você, ótimo. Seu mestre pede para você fazer, ou seu professor, tal, isso, faz bem para você isso, continue, isso não é um problema. O problema é você ser alienado de que está dentro de um campo social que comercializa bens espirituais ou religiosos e você é um consumidor leigo, é um consumidor mago, é um consumidor ou produtor sacerdote, místico ou um profeta, alguém que anuncia algo novo. Aulas de yoga online, em lives pelo Instagram. Olha só, isso é uma revelação profética do yoga, um modo novo de pensar e transmitir os bens de salvação espirituais do yoga. Onde você se encaixa? Em algum deles você está.
Fora, impossível você está. Gostou do vídeo? Comenta embaixo. Não gostou? Põe dislike, mas comenta também. E assim, dessa forma você ainda me ajuda. E se achou bacana, compartilha. Se não achou bacana, compartilha para os seus inimigos odiarem você. E assine aqui embaixo, coloque um sininho, coloque seus comentários. Se eu sei que esse assunto é polêmico, falo brincando, mas não confunda as minhas brincadeiras com falta de seriedade e falta de estudo. Meu nome é Roberto Simões, site O Contemporâneo. Espero você na minha plataforma. Espero você nos meus podcasts. Espero você também visitando o meu site. Há muitos cursos ali na minha plataforma EAD de baixo custo. E se você está sem grana, há muitos cursos gratuitos também no meu podcast Yoga Contemporâneo nos seus melhores tocadores. Forte abraço, até a próxima!